Olá, chegamos à nossa videoaula de número 160 e hoje nós queremos aqui conversar com vocês sobre a fecundidade do matrimônio, o dom do filho, que é um dos objetivos do sacramento do matrimônio cristão entre os esposos que se dão em amor, em fidelidade, também com o intuito de ter filhos e, é claro, dar os filhos para Deus, que é isso que Deus quer, né? Crescei e multiplicai-vos. Deus quer os filhos dos homens. Temos que povoar os céus. Nós já vimos que Deus não faz filhos, ele só tem um filho, que é Jesus Cristo, unigênito, único gerado. Ele deu essa tarefa para os seres humanos, fazer filhos, mas ele quer os filhos dos homens. Ele quer os céus povoados com todos aqueles que se sentirem atraídos por ele e seguirem Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o seu único filho gerado. Então é isso que nós vamos ver nesse encontro, a fecundidade do casal, né, a necessidade de ter filhos e a bênção que é o casal, né, ter filhos. Mas tem algumas exceções, há casais que não conseguem ter filhos, e aí nós também vamos ver o magistério da Igreja a esse respeito, a partir desse parágrafo 2366. Vamos ler. A fecundidade do matrimônio. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A Igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que, na tarefa de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Por isso, desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. O parágrafo parece um pouco extenso, né? São dois, mas o sentido, inclusive nós já comentamos no vídeo anterior, né, que é unitivo e procriador. O ato conjugal é para isso, para realizar, né, a felicidade de um para com o outro nessa doação que eles se fizeram, prometendo amor e fidelidade todos os dias de suas vidas, mas tem essa pergunta também lá no ato do matrimônio, do sacramento, se eles estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes confiar e se prometem educá-los na fé católica. E ambos respondem normalmente sim, inclusive assinam isso nos papéis, né, que são necessários para a realização do matrimônio. Ou seja, é uma promessa que fazem de ter filhos. Então, é errado e praticamente nulo um matrimônio em que um dos dois já vai para o ato sacramental com a firme disposição de não ter filhos. Aí já está ferindo um dos objetivos do sacramento, que é também o seu objetivo procriador. E aqui nós vemos no parágrafo seguinte que todos os esposos são co-criadores, né, com Deus. É um poder que Deus lhes dá, deles participarem, né, da criação, e aí eles passam a ser administradores dos filhos que têm, porque eles vão dá-los a Deus, que vai adotá-los no batismo. Eles passam a ser administradores, criar os filhos, não para si mesmos. Filhos não é dos pais, nesse caso, são de Deus, já na pia batismal, e daí em diante
Não criá-los para a vida, para o mundo, para o sucesso, não. Criá-los para Deus. É esse o sentido dessa procriação. Continuemos. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. A moralidade da maneira de agir quando se trata de harmonizar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinada segundo critérios objetivos, tirados da natureza da pessoa e de seus atos, critérios esses que respeitam no contexto do verdadeiro amor o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Tudo isso é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade. O que este parágrafo do Catecismo nos mostra é que a Igreja respeita e indica essa paternidade responsável. Ter filhos, quantos possam ser criados com dignidade, ótimo, é uma bênção de Deus. Mas os casais, diante de dificuldades da vida, problemas, podem, e devem decidir quantos filhos querem ter para que sejam criados conforme os desígnios de Deus. Isso é paternidade responsável e é uma decisão que cabe ao casal, desde que sigam critérios objetivos morais de acordo com a ética, e aquela moderação, aquela moralidade que a Igreja ensina e nós vimos comentando aqui já nos vídeos anteriores. Então, pode-se sim e deve ter essa decisão do casal em determinar quantos filhos querem ter. Não podem não querer filhos de jeito nenhum. Aí já é um problema que nós vimos no parágrafo anterior, Mas pode sim espaçar quantos filhos quer ter, quantos nós poderemos criar. E olha, sempre é possível até ter muitos filhos. Eu lembro, meu pai e minha mãe, eles tiveram 9 filhos e os criaram com dignidade, criaram e sobreviveram durante muitos e muitos anos. Então, antigamente as famílias eram mais numerosas. Hoje, a Igreja também entende essas questões que fazem com que os casais hoje tenham essa preocupação de uma paternidade responsável. Continuamos, vamos ler. Salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade, baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Então é nessas horas que o casal deve buscar orientação espiritual no magistério da Igreja, com o seu pároco, com o seu orientador espiritual, para saber desses critérios. Porque se recomenda que se sigam métodos naturais. Há períodos infecundos da mulher, há a questão da castidade que os casais devem
cultivar continências periódicas nos atos sexuais, né? Não é aqueles atos sexuais diários, às vezes mais do que uma vez ao dia, ou seja, na busca desenfreada de prazeres. A castidade entre os esposos nós já vimos conversando em alguns vídeos anteriores. Então é isso aqui que se deve respeitar. Agora, tudo isso daqui é condenável, o que está no final desse parágrafo, ou seja, em previsão desse ato conjugal, né? Remédios, pílulas, tem aquela chamada pílula do dia seguinte, é para matar embriões, é para tornar impossível a procriação. Muitas vezes o uso da camisinha ou outros tipos de ejaculações que são para evitar, né, filhos. Então aqui já são assuntos, como nós dissemos, que se deve procurar orientação com a igreja, com o pároco, com o orientador espiritual, para que não fiquem praticando atos imorais, antiéticos e também contra a vontade de Deus. Porque há formas naturais, inclusive com os médicos, que podem também dar essa orientação dos períodos fecundos ou infecundos, né, da mulher. Quanto à castidade, é uma virtude a ser praticada. Continuando, leia comigo. E sejam todos certos de que a vida dos homens e a missão de transmiti-la não se confinam ao tempo presente, nem se podem medir ou entender por esse tempo apenas, mas estão sempre relacionadas com a destinação eterna dos homens. O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. Por isso é legítimo que ele intervenha para orientar o crescimento da população. Pode fazer isso mediante uma informação objetiva e respeitosa, mas nunca por via autoritária e por coação. O Estado não pode legitimamente substituir a iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e pela educação de seus filhos. O Estado não está autorizado a intervir neste campo com meios contrários à lei moral. Então, essa destinação do ser humano em crescer e multiplicar-se é de Deus, é uma determinação divina para sempre. Por isso diz aqui ser eterna, né? Agora, que o Estado pode orientar e defender e respeitar as leis de Deus, isso a gente sempre diz. Agora, o Estado não tem o direito de intervir na vida do casal. E isso nem sempre é seguido por nações autoritárias, ditadores, tiranos, que eles estabelecem o que o casal deve ou não deve fazer nas suas relações, a quantidade de filhos que pode ter ou não ter, e inclusive promovem esterilizações, métodos anticontraceptivos e distribuição de camisinhas até para adolescentes, etc. Tudo isso não está autorizado, o Estado não poderia fazer isso. A igreja ensina o que é certo. A igreja é mãe amorosa e quer a salvação de todos. E ela também faz questão de esclarecer esses pontos, né? Mas a gente sabe que o Estado, se considerando acima das leis de Deus, toma essas medidas que são antiéticas e são ilícitas. Agora o dom do filho. Uma bênção. É um presente mesmo, né, que os casais têm ao transmitir a vida. O amor dele, o amor dela, se unem e formam uma nova pessoa. Essa pessoa é o fruto desse amor. Por isso é uma bênção, por isso é um dom. Vamos ler. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais.
É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis. Que me haverás de dar? Pergunta Abraão a Deus. Eu me vou sem filhos. Dar-me filhos, senão eu morro, disse Raquel a seu marido Jacó. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas, sob a condição de serem postas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas técnicas, inseminação, fecundação artificiais heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe, conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe, somente um por meio do outro. Então nós vemos aqui na primeira parte que é uma bênção de Deus o ter filhos. Depois, a própria igreja, anseia que as pesquisas para acabar com a esterilidade, o contrário do que muitas vezes o Estado faz. A igreja quer que haja meios de se exterminar a esterilidade, porque o ter filhos é um dom, é uma bênção. Felizes os casais que têm filhos. A maternidade é bela, a maternidade é um dom também que a mulher tem na procriação, do ser mãe. Então, vem essa parte final do parágrafo 2376. O que é condenável? Quando se faz coisas antiéticas, ilícitas, como, por exemplo, doação de esperma, já não é mais do casal, do óvulo, nessas clínicas, empréstimo de útero, barriga de aluguel, ali nessas clínicas de inseminação artificial, de fecundação, muitas vezes, geralmente é assim, manipulação dos embriões, em que muitos são descartáveis, eliminados, de acordo com suas características físicas, que não são lá atraentes, porque fica se fazendo uma espécie de eugenia, se escolhendo características físicas para um embrião, para um determinado casal, processos caríssimos, inclusive. Tudo isso para a igreja é ilícito. Não é isso que o casal cristão deve procurar. Se não consegue ter filhos, a adoção é uma atitude bela. Adotar é lindo. Adotar também é um ato de amor. Vamos ver. Praticadas entre o casal, estas técnicas de inseminação e fecundação artificiais homólogas são talvez menos prejudiciais, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder de médicos e biólogos, instaura o domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de dominação é por si contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria, quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Somente o respeito ao vínculo que existe entre o significado do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. Então, às vezes, há clínicas aí
às vezes não, isso já tem sido normal, né? Tem banco de esperma, banco de óvulos. Então já não é mais o casal, filhos deles, é de outros. Às vezes com a tal da barriga de aluguel, né? Empréstimo de útero, às vezes pagando, inclusive, né? São todas práticas que a Igreja recomenda aqui aos fiéis cristãos católicos que não o façam. São meios ilícitos. E temos ainda esses 2 parágrafos para terminar o nosso encontro de hoje. Vamos ler. O filho não é algo devido, mas um dom. O maior dom do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Isto conduziria ao reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos. O de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais. E também o direito de ser respeitado como pessoa, desde o momento de sua concepção. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, se unirão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Então, 2 assuntos. Primeiramente, há esse equívoco de achar que o filho pertence aos pais. Direito ao filho. É preciso entender isso daí. Quem tem direitos é a pessoa que vocês criaram. Essa pessoa merece todo o respeito desde antes de nascer, desde a concepção. Respeitar essa pessoa que já existe, porque é o fruto de DNAs paternos e maternos que já se uniram de forma indelével e que não tem mais como separar. É uma pessoa humana desde a concepção, que passa a ter direitos à proteção, à defesa, à vida. E devem ser criados para Deus e não para si, como nós já comentamos aqui. Então, os filhos não são dos pais, eles são administradores dessa pessoa e devem criá-los, educando-os na fé católica, como eles prometeram diante do altar, diante de Deus, diante de testemunhas. Ter filhos e educá-los na fé católica, ou seja, direcioná-los para Deus, não para o mundo, para a vida, para o sucesso, para riquezas, para se darem bem. Não, no sentido mundano, né? Se darem bem no sentido mundano, mas redirecioná-los para Deus. Esse é o objetivo, né? Depois que esses filhos vieram ao mundo. E por fim, que nós comentamos há pouco, é possível, né, adotar crianças como filhos, casais que viram que não tem mais condições mesmo de ter filhos, não há tratamento, não há como. É um ato de generosidade, é um ato de amor, de criar uma igreja doméstica com crianças que são adotadas e passam a ser seus legítimos filhos diante de Deus e diante dos homens nas leis civis. Então, é possível, se não for adotar crianças, relevantes serviços em favor do próximo casal, pode redirecionar essa sua carência, né? Essa dificuldade no ter filhos próprios com serviços à comunidade. Isso diante de Deus também é uma prova de amor. E assim, nós já terminamos mais um item, o item 3º do 6º mandamento da lei de Deus. Ainda falta a gente ver esses assuntos aqui
que são os pecados, né, contra a dignidade do matrimônio. Temos aí o divórcio e outros atos que não são, né, recomendáveis de jeito nenhum, por serem ofensas a Deus, ofensas a esse sacramento. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.